Bem, nós estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, na verdade, às igrejas da Galácia, e hoje é o nosso terceiro encontro, então nós daremos prosseguimento ao estudo que nós já começamos, e se você não pegou ainda a parte 1 e a parte 2, é só você acessar o YouTube que você vai encontrar depois. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pés nesse momento, e nós vamos ler o texto que está diante de nós, o texto de Gálatas, capítulo 1, do verso 11 até o verso 24. Hoje nós vamos estudar uma sessão um pouquinho longa. Os irmãos sabem que eu sou acostumado a trabalhar com poucos textos, 5 versículos no máximo, 4, mas eu tenho que trabalhar todos esses textos aqui, porque é uma divisão que o texto nos dá naturalmente, então eu tenho que respeitar essa divisão para nós termos uma compreensão exata do que Paulo queria ensinar aqueles irmãos da Galácia. Vamos ler o texto então, Gálatas 1, do 11 ao 24, todos encontraram, então me acompanhem na leitura. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, nós estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia e nós faremos então uma breve recapitulação do que nós aprendemos até aqui, para que os irmãos alcancem aí o fio da meada, entendam o que está acontecendo na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia. Havia alguns problemas que a igreja estava enfrentando e Paulo então viu a necessidade de escrever essa igreja para exortá-los com relação a esses problemas levantados dentro da igreja. Bom, essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo e não passou muito tempo, ele saiu da igreja, voltou para Antioquia, que é a foto que vocês tinham visto aqui no início, e onde era a sua base, ele recebe a notícia de que alguns falsos mestres haviam introduzido na igreja e disseminado 2 mentiras, basicamente. A primeira mentira que foi disseminada por aqueles falsos mestres era algo relacionado com a autoridade apostólica. Paulo foi acusado de não ser um apóstolo da parte de Deus, não ser um genuíno apóstolo. Então ele escreve boa parte dessa carta defendendo o seu apostolado, provando para essa igreja que ele é um apóstolo. Hoje a sessão que nós vamos ver é uma sessão biográfica e vai tratar exatamente da autoridade do apóstolo. Segundo problema que nós temos aqui, que esses falsos irmãos estavam ensinando além de atacar a autoridade apostólica. O ensinamento desses cristãos judaizantes que se infiltraram no meio da igreja era trazer os irmãos o retorno à lei, levá-los, os irmãos, a se dobrar à lei. Nós vimos em Atos capítulo 15 que esses falsos irmãos que foram introduzidos, que se introduziram no meio da igreja, eles estavam ensinando que a obediência da lei
era necessário para adquirir salvação. Cristo não era suficiente. Precisava de Cristo, mas a obediência da lei. E eles chegavam a dizer que sem a circuncisão ninguém seria salvo. Então Paulo recebe esta informação e escreve também para combater esses falsos mestres judaizantes. Depois nós vimos que Paulo também vai corrigir a inconstância dos irmãos da Galácia, como nós vimos na última vez. Esses irmãos se dobraram aos falsos ensinos, se dobraram às mentiras contadas com relação ao apóstolo Paulo. Então Paulo também escreve esta carta para incentivá-los, para corrigi-los a respeito dos erros que esses falsos irmãos introduziram no meio deles. Então, basicamente, nós estudamos até aqui, no primeiro capítulo, nós vimos uma saudação inicial, breve e direta, uma carta dura, como nós já falamos, e Paulo já começou defendendo um pouquinho do seu apostolado, e depois, na segunda vez que nós tivemos, no nosso segundo encontro, Paulo, então, atacou já um pouquinho do judaísmo dentro da igreja. No estudo de hoje, nós vamos ver que Paulo ele segue defendendo a sua autoridade apostólica. Boa parte do que nós vamos estudar hoje, ou a grande parte do que nós vamos estudar hoje, é Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. E nós veremos um pouco da autobiografia de Paulo. Paulo ele faz a sua autobiografia no pequeno trecho que nós vamos ver hoje, que vai até uma boa parte do capítulo 2. Nós vamos parar no capítulo 1 e vamos encerrar o capítulo 1 hoje. No capítulo 2, ele continua também tecendo detalhes sobre a sua biografia. Então, o que nós vamos estudar hoje? O que nós vamos ver hoje? Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. De que maneira? Através de uma biografia, através de relatos de sua vida, do que aconteceu com sua vida, de como foi a sua conversão e como foi após a sua conversão. Nós vamos ver que ele vai apresentar hoje relatos importantes que defenderão a sua autoridade apostólica, e nós vamos ver por que isso é importante. Porque, afinal, nós vamos estudar uma sessão autobiográfica. Qual era a razão de Paulo apresentar uma sessão biográfica? De que maneira a autoridade apostólica pode ser defendida através de um testemunho pessoal? Nós vamos ver hoje que Paulo vai apresentar a sua biografia. Mas por que ele faz isso? Que razões Paulo tem para fazer isso? Será que Paulo estava querendo se vangloriar sobre os falsos mestres judaizantes, mostrando ter sido ele um judeu superior a eles? Será que Paulo estava querendo humilhar os irmãos da Galácia, contando o seu testemunho, mostrando ao quanto ele é superior? Ou será que Paulo estava tentando se vangloriar de quem ele era? Nenhuma dessas opções que Paulo está fazendo, como nós já dissemos, defendendo a sua autoridade apostólica. Talvez você possa pensar o seguinte: bom, para que defender a sua autoridade apostólica? Se vocês não creem que eu sou apóstolo, não tem problema, eu posso simplesmente ser um servo do Senhor, como ele se refere em outras cartas, como servo. Mas por que Paulo se preocupou em defender a sua autoridade apostólica? O que estava em jogo em Paulo ser apóstolo ou não? Ele poderia ser um diácono da igreja e com autoridade para escrever as escrituras. Qual é o problema? Nós temos Lucas, que nem era um dos apóstolos, e era um gentil e escreveu também uma porção das escrituras, e não se importou em ser um dos apóstolos ou não, apesar que alguns acham que ele é um dos apóstolos. Qual os 12 apóstolos? Mateus, Marcos, Lucas. Não, Lucas não era. Mas ele não se importou com isso, e Paulo simplesmente poderia ser aqui um irmão em Cristo, um diácono qualquer, que recebeu a revelação do Senhor e compôs as Escrituras. Mas Paulo não se acomodou com isso. E ele teve uma preocupação muito séria em defender o seu apostolado, tanto que ele vai gastar um grande trecho das Escrituras para defender aqui nesse texto. Por que ele faz isso, então? Ele faz isso, primeiramente, por amor ao Evangelho, por amor à verdade do Evangelho, conforme vamos ver isso mais à frente. Então, a verdade do Evangelho estava em jogo
em conjunto com a sua autoridade apostólica, que nós vamos ver também. E outra, ele faz isso por amor àqueles irmãos da Galácia que estavam sendo induzidos ao erro. Então, por amor a eles, por amor ao Evangelho, Paulo se vê na necessidade de atacar os falsos mestres, mostrando a eles que ele era um apóstolo de verdade e deixando bem claro para aquela congregação que ele era um apóstolo. Mas qual é a importância de Paulo ser um apóstolo? O que tem a ver se ele não fosse um apóstolo ou não? O que acontece é que se Paulo não fosse apóstolo genuíno, todo o seu ensinamento teria que ser jogado no lixo. Por quê? Os apóstolos, eles tinham uma função principal. Todo dom tem um objetivo de existir. Todo dom existe com um propósito pré-definido. E qual é o propósito do dom apostólico? Nós vamos ver o propósito do dom apostólico e vamos ver as implicações que nós teremos se Paulo não fosse um apóstolo. Então veja comigo, não precisa abrir, vai aparecer aqui, Efésios capítulo 2, 19 a 20, nós vamos ver qual era a função do dom de apóstolo, para que servia esse dom afinal. E nós vamos ver o porquê era importante Paulo defender o seu apostolado. Veja o que o texto nos diz. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha aqui a função do apostolado. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós estamos lendo Efésios. Então, qual era a função de um apóstolo? Para que Deus levantou apóstolos no começo da igreja cristã? Para que eles edificassem a igreja, para que eles estabelecessem os alicerces da igreja. Então a igreja hoje, 2000 anos depois, ela é fundamentada sobre o quê? Sobre o que o televangelista pensa ali, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós achamos, sobre a tradição que nós recebemos dos nossos avós. Não, a igreja ela é fundamentada sobre aqueles alicerces que foram levantados pelos apóstolos e pelos profetas. Esta era a função primordial de um apóstolo e profeta no Novo Testamento. Era estabelecer os alicerces da igreja. Por isso nós dizemos que apóstolo bom é apóstolo morto. Alguém disse isso no passado, um dos pais da igreja. Por quê? Porque os apóstolos que nós temos hoje não podem ser apóstolos por uma razão muito simples. Se existir apóstolo hoje, significa dizer que a igreja ainda está na sua fase inicial de alicerce, a igreja está ainda em construção, e nós sabemos que não, que a igreja foi já estabelecida pelos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Por isso nós entendemos que não é mais necessário termos apóstolos nos dias de hoje, por uma razão muito simples, porque os alicerces já estão estabelecidos, e a igreja está fundamentada em cima desses alicerces. Se Paulo não é apóstolo, significa que os seus alicerces não são genuínos. Seus alicerces não são verdadeiros. Ele não tem autoridade para estabelecer alicerces sobre a igreja. Lembrando que ele estava fazendo isso. Se ele não é apóstolo, então tudo o que ele disse até agora a essa igreja, todo o seu ensinamento não serve como alicerce para a igreja e pode ser substituído por outro. Todo o seu ensinamento pode e deve ser rejeitado, porque não é alicerce para a igreja. Então, essa é uma razão muito importante para o apóstolo Paulo defender, porque afinal ele havia ensinado essa igreja, ele havia fundado essa igreja e agora estão falando que o alicerce dele não é dos bons. O cimento que ele usou é misturado com muita areia e vamos trocar, vamos colocar um outro alicerce, um outro fundamento. Qual é esse outro fundamento? A circuncisão, a obediência à lei. Então, se ele não mostrar, não provar, olha, eu sou um apóstolo, então, se ele não fizer isso, todo o seu ensinamento corre risco, evidentemente, de ser rejeitado. Então, por isso, ele gasta uma sessão longa para provar para esses falsos mestres e para provar para aquela igreja que ele é, de fato, um apóstolo. Então, nós vimos que o que estava em jogo? A verdade do Evangelho e a igreja de Cristo na Galácia, que estava correndo este perigo. Então, por essa razão,
nós estudaremos hoje a origem do Evangelho de Paulo. Nós vamos ver nessa sessão, nós teremos como tema a origem do Evangelho de Paulo, porque é muito importante Paulo provar para esses irmãos, para esses falsos mestres, que aquilo que ele ensinou não era apenas algo que veio da tradição, algo que veio da engenhosidade da sua mente. Era muito importante ele provar que o evangelho que ele ensinou tinha uma origem nos céus, uma origem em Deus. Então nós vimos no último encontro que há somente um evangelho e que o mesmo evangelho ele é a conduta de regra e fé, ele é o critério pelo qual nós submetemos todos os nossos ensinamentos, o evangelho. Tudo que nós cremos, tudo que nós pensamos, toda a nossa maneira de agir deve ser submetido, deve ser passado pelo crivo do Evangelho, para ser aprovado ou não. Isso nós vimos na semana passada. Agora a questão é, qual é a origem do Evangelho de Paulo para que ele seja normativo? Qual é a origem do Evangelho de Paulo para que ele seja normativo? Hoje em dia nós temos vários evangelhos, falsos evangelhos espalhados por aí. E nós sabemos que nós não devemos nos submeter a esses falsos evangelhos. Mas por que eu devo me submeter ao evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo, que ele até chama de meu evangelho? Por que o evangelho de Paulo pode ser normativo para nós? Por causa da sua origem. E ele vai provar a sua origem nessa sessão. As perguntas que pairam sobre a nossa mente nesse momento é: de onde Paulo tirou essas ideias, de onde Paulo tirou o seu evangelho? Será que o evangelho foi fruto de uma mente fértil? Será que Paulo não tinha o que fazer, ele começou a pensar e escreveu essa carta? Será fruto de tradições humanas? Paulo talvez recebeu do bisa, do avô, e foi passando, e chegou até ele, e agora ele levou para a igreja? Será que o evangelho que Paulo ensina é apenas um plágio dos outros apóstolos? Se o for, ele também não seria considerado um apóstolo. A resposta a isso nós vamos ver no texto. Então, no verso 11 e 12, nós vamos ver a resposta a tudo isso aqui. Nós vamos ver a origem do evangelho de Paulo. O texto diz o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Então, observe a afirmação, e ele segue dizendo: não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi do Senhor Jesus Cristo por revelação. Eis aqui a questão pela qual o evangelho de Paulo deve ser o crivo para nós submetermos todo o nosso ensinamento. Esse evangelho que ele ensinava era algo que ele recebeu não de tradições humanas, não dos apóstolos, mas do próprio Senhor Jesus Cristo através de revelações. O seu evangelho estava sendo colocado em dúvida pelos judaizantes e estava sendo abandonado pelos gálatas. Mas ele mostra que esse evangelho que eles estavam abandonando não era uma invenção da sua própria mente. Nem tampouco uma tradição como se a igreja e os outros apóstolos tivessem transmitido para ele. Mas ele diz que era uma revelação que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. O fato dele receber esta revelação do Senhor Jesus Cristo coloca ele na função de apóstolo. Lembra o que era necessário para ser um apóstolo genuíno? Nós precisávamos de duas coisas. E uma delas é ter visto Cristo ressurreto. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, toda a revelação do Evangelho. Após Paulo fazer essa surpreendente declaração de uma revelação direta vindo de Deus, sem meios humanos, Paulo agora prossegue comprovando historicamente. Tá bom, ele diz que recebeu isso, que não veio de origem humana, ele diz que recebeu isso do Senhor Jesus Cristo, mas cadê as provas, Paulo? Você precisa provar para nós isso que você está falando. Eu não sei, vai que você foi para Jerusalém, vai que você recebeu dos apóstolos as tradições da igreja, eu não sei o que aconteceu com a sua vida, isso aqui não basta. Paulo então precisa provar historicamente, isso é, apresentando a sua própria biografia. Através da sua biografia ele vai então comprovar. Então a biografia de Paulo
nessa porção que nós estudaremos nessa manhã, pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte é o que aconteceu antes de sua conversão. Nós vamos ver do verso 13 ao 14. A segunda parte vai nos dizer o que aconteceu durante a sua conversão, versos 15 a 16a. E a terceira parte, Paulo vai nos mostrar o que aconteceu após a sua conversão, que parte do verso 16b até o final do trecho, verso 24. Então, os fatos ocorridos durante, após a sua conversão, são argumentos suficientes para provar a sua autoridade, provar o seu chamado, provar que o seu evangelho era de origem divina. Então vamos ver esses 3 pontos da biografia de Paulo de maneira separada. A primeira parte que nós vamos ver é o que aconteceu antes da conversão de Paulo. O que aconteceu antes de Paulo ter recebido essas revelações? Bem, o texto diz o seguinte: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Bem, eu coloquei entre parênteses alguns eus, né? Esse está um pouco oculto no texto, mas eu quis dar uma ênfase, destacar para vocês que tudo o que aconteceu na vida de Paulo, essa descrição terrível de quem ele era, veja o que ele fazia, ele perseguia com violência a igreja de Deus, ele procurava destruir a igreja de Deus. Então ele era alguém extremamente sanguinário, alguém que queria acabar com a igreja, destruir a igreja. Então nessa primeira porção do testemunho de Paulo, nós então vemos que a ênfase estava no meu, no eu, né? Pronome possessivo, meu, ou a primeira pessoa do singular, eu. Então nós vemos que Paulo sempre se coloca como o autor desses maus, né? Desses malefícios que ele impunha à igreja. A perversidade do seu caráter, a maneira vil como ele agia contra a igreja de Deus, ele sempre coloca como perseguia, né? Como eu perseguia a igreja com violência, como eu procurava destruir essa igreja, eu era superior à maioria dos judeus da minha idade, a tradição não permitia que ele se comparasse a alguém mais velho, então no máximo ele podia chegar até a sua própria idade, e ele mostra que ele era extremamente zeloso das tradições dos antepassados. Então Paulo sempre olha para si antes da sua conversão e atribui toda a responsabilidade pelos maus, pelo seu mau caráter, pelas suas ações maléficas contra a igreja como sendo de sua total responsabilidade. Então o que ele está mostrando? Ele está mostrando que ele era alguém que conhecia do assunto. Quem é que estava atacando a igreja? Judeus. Vocês são judeus? Eu não sou qualquer Zé Mané que não conhece nada de judaísmo. Olha só quem eu sou. Eu sou alguém extremamente apegado às tradições, mais do que todos vocês. Eu sou alguém que perseguia a igreja. Eu sou alguém que com violência atacava a igreja, procurando destruí-la. Eu era muito zeloso nas tradições dos nossos antepassados. Portanto, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou alguém entendido do assunto. Eu sou alguém que conhece do assunto. Veja alguns textos que tratam um pouco da perseguição que o apóstolo Paulo impôs à igreja. Em Atos capítulo 8, nós vemos o texto dizer o seguinte: Saulo, ainda aqui Saulo, né? Por sua vez, devastava a igreja. Olha o que ele fazia, devastava a igreja. De que maneira? Indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres e os lançavam na prisão. Essa era a atitude de Paulo antes da sua conversão. Ainda temos um outro texto, em Atos também, nós vamos ver a ação de Paulo dentro desse texto também. Atos 26, 10 e 11 diz o seguinte: foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. O quê? Com a autorização do chefe dos sacerdotes, olha o que ele fez. Lancei muitos dos santos na prisão. Não parou por aqui? Não. E quando eles eram condenados à morte,
eu dava meu voto contra ele. Parou por aqui? Não, ele continua. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir de cidade em cidade estrangeira. Cheguei a cidades estrangeiras para persegui-los. Veja o caráter do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Alguém extremamente violento contra a igreja do Senhor. Alguém que forçava os crentes a blasfemar. Alguém que castigava eles com açoites. Alguém que lançava os santos nas prisões. Alguém que perseguia o apóstolo, os cristãos na época. Era alguém extremamente corrupto. Quem era ele? Era alguém fanático, inveterado, era uma pessoa totalmente apegada às tradições, era um perseguidor da igreja de Cristo. Esta era a descrição de Paulo antes da sua conversão. E por que essa sessão é importante? Porque um homem, nesta condição mental e emocional que o apóstolo Paulo vivia, de nenhuma maneira mudaria de opinião. Você não conseguiria dobrar a opinião de uma pessoa que era tão fanático como ele, que era alguém apegado às tradições. Nenhum reflexo condicionado ou qualquer outro artifício psicológico poderia converter alguém. Quem que poderia agir na vida de alguém assim? Somente Deus. Paulo jamais buscaria a Cristo, mas Cristo vai ao seu encontro. Somente Deus poderia mudar a vida de Paulo, e foi isso que Deus fez. E ele está mostrando aqui aos seus leitores que ele é alguém que conhece muito da lei, alguém que foi muito zeloso dessa lei, mas que um dia tudo isso mudou. Um dia, aquele a quem ele perseguia veio ao seu encontro. Paulo sabia muito bem do que estava falando, e ele mostra aqui para esses leitores que ele não era qualquer Zé Mané que desconhecia as leis. Pergunta: quem era você? Nós sabemos quem era o apóstolo Paulo. Ele nos deu a declaração. Mas quem era você? Esta é uma pergunta que nós constantemente devemos nos fazer. Quem eu era? Nós nunca devemos nos esquecer de quem nós éramos antes de Cristo. Do quão perversos nós éramos, do quão corrupto éramos, quão maligno nós éramos. Nós sempre devemos olhar para trás e lembrar de onde é que Deus nos tirou. Do tamanho do abismo que você se encontrava e Deus estendeu a sua mão. Talvez você não perseguiu a igreja, talvez você não tentou matar nenhum cristão, ou talvez tenha tentado também. Mas o fato é que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos numa condição tão deplorável quanto a do apóstolo Paulo. Nós estávamos cegos, caminhando rumo ao inferno. Todas as nossas atividades, as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos eram manchados pelo pecado. Portanto, sendo assim, nós éramos uma pessoa totalmente inimiga e contrária à vontade de Deus. Quem era você? Você era simplesmente inimigo de Deus. Você é alguém que jamais buscaria Deus. Mas Deus um dia veio ao seu encontro. É muito importante não esquecermos quem nós éramos. Por quê? Porque nós tendemos a nos orgulhar de quem nós somos hoje. Talvez nós olhamos para a nossa vida e falamos: hoje eu sou alguém que faz aqui, eu faço aquilo, eu coopero para a obra de Cristo. E a gente tende a se orgulhar disso. Mas alerta, lembre-se, Deus tirou você de uma situação terrível, de uma situação horrível. E você só é o que é, não pelos seus próprios méritos, mas porque Deus um dia foi ao seu encontro. Então lembre-se de quem você era, jamais se esqueça disso. Então, nós vamos ver o que aconteceu na conversão do apóstolo. Nós vimos como ele era, e agora ele vai descrever a sua conversão. Observe que Paulo ele trata a sua conversão de uma maneira interessante. Se antes a ênfase estava no eu, todas as suas ações estavam: eu perseguia, eu procurava jogar os fiéis na prisão, toda a malignidade antes da sua conversão era atribuída ao eu.
Agora ele vai falar da sua conversão. Perceba que o enfoque muda. Esses entre parênteses, eu que coloquei aqui para vocês perceberem o sujeito oculto que aparece no texto. O texto do verso 15 a 16a diz assim, depois daquela citação terrível de quem ele era, ele diz, mas. Toda vez que nós encontramos esse mas aqui, ele já produz em nós esperança. Eu estava andando numa rua deserta, totalmente perdido, mas, esse mas ele já traz para nós uma esperança. Então Paulo, alguém totalmente terrível de repente, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. O texto começa dizendo, mas Deus me separou antes de eu nascer. Paulo está mostrando que não há nenhum orgulho em ser apóstolo. Não há nenhuma vanglória em defender o seu apostolado. Por quê? Ele só é aquilo que é porque Deus o escolheu antes dele nascer. Assim como Jacó havia sido escolhido antes de nascer em preferência ao seu irmão gêmeo Esaú. Assim como Jeremias foi designado para ser profeta antes de nascer, Paulo também foi escolhido para ser apóstolo antes do seu nascimento. Não é uma coisa que ele desejou, não é uma coisa que ele buscou, mas é uma coisa que Deus separou para ele antes do ventre materno. Antes dele nascer, Deus já havia escolhido. A segunda parte do texto diz, Deus me chamou pela sua graça, isso é, pelo seu amor totalmente imerecido. Paulo era alguém que lutava contra Deus, alguém que lutava contra Cristo, contra os cristãos. Ele não merecia de Deus misericórdia, nem tampouco Paulo procuraria misericórdia. Mas a misericórdia de Deus, um dia, veio ao seu encontro. Depois ele segue dizendo, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Bom, quer Paulo estivesse se referindo à sua experiência aqui na estrada de Damasco, nós não sabemos quando foi essa revelação que ele recebeu, mas o que sabemos é que Paulo ele era um perseguidor da igreja, porque ele acreditava que Jesus era um impostor, que Jesus não era o Cristo. Agora Deus havia revelado a esse apóstolo, a esse Paulo, havia revelado que Cristo era o verdadeiro Messias. E ele então passa a proclamar, a ensinar a respeito desse Messias. E olha para quem Paulo foi ensinar. O texto nos mostra que o chamado dele era para os gentios. O que isso é importante aqui? Alguém fariseu como ele, extremamente apegado às tradições judaicas, um zeloso por cumprir a lei, jamais se preocuparia em levar alguma boa notícia aos gentios. O que Paulo está mostrando é que a sua conversão foi uma conversão que mudou ele de uma maneira tão grande a ponto dele se importar com os gentios. É uma das grandes provas de que Deus mudou a sua vida, é o seu chamado para os gentios. Porque seria difícil para alguém como ele, alguém que lutava contra a igreja, alguém judeu, ir anunciar o evangelho aos gentios. Lembra que os gentios eram desprezados pelos judeus. Os judeus, alguns deles, acreditavam que quando o Messias viesse, todos os gentios seriam destruídos e só sobraria os judeus. Então essa era a mentalidade de um judeu. E Paulo foi transformado de tal maneira que agora passou a anunciar aos gentios. Isso só foi possível mediante a graça de Deus que resolveu revelar-se por Cristo através dele. O que aconteceu no dia da sua conversão? Então, você já viu quem você era, Paulo citou agora quem ele era, o que aconteceu no dia da sua conversão, mas você consegue se recordar do dia da sua conversão? Consegue se recordar do dia que os seus olhos foram abertos e o Senhor estendeu as tuas mãos? Você consegue lembrar o dia que o Espírito Santo lhe tocou? Talvez você não consiga se recordar exatamente do dia que isso aconteceu. Talvez
Deus trabalhou de uma maneira processual em sua vida, que isso foi acontecendo pouco a pouco, que você... Eu não lembro o dia exatamente que isso aconteceu, mas eu sei que um dia aconteceu. Então, seja qual for a sua história, lembre-se que tudo isso que aconteceu com você foi por causa de Deus. É fruto da graça do Pai sobre você. Nós não merecíamos tamanha misericórdia, nem tampouco buscaríamos. Mas Deus um dia veio ao nosso encontro e nos converteu a Ele. Portanto, antes da sua conversão, quem imperava sobre a sua vida, quem te dominava, era o seu próprio eu. O seu próprio eu te levava a blasfemar contra Deus, a pecar contra os irmãos, a pecar contra a sua família, a pecar contra tudo e todos. Mas agora, no dia da sua conversão, Deus transformou você pela sua graça. E aqueles que você perseguia, agora você passou a amar. Então lembre-se que no dia da tua conversão, não foi uma ação voluntária sua, você, pela sua própria ação, pela sua própria obra, fez algo meritório e Deus falou, esse cara merece, eu vou salvar ele agora. Não, foi totalmente pela graça de Deus. Deus olhou para você, você não tinha mérito nenhum, você não merecia absolutamente nada, mas Deus graciosamente estendeu as mãos e te ressuscitou, te dando vida espiritual. Então lembre-se, no dia da tua conversão, foi Deus que agiu em você. Antes da tua conversão, era você que era maligno. Mas a terceira parte vai nos mostrar o que aconteceu após a conversão do apóstolo. Nesse parágrafo um pouco longo, nós vamos ver a ênfase na primeira a ênfase do texto está na primeira declaração do verso 16, que diz assim, não consultei pessoa alguma. Mas antes vamos ler essa pequena porção. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria, da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Então nós vemos a ênfase nesse texto na parte que diz, eu não consultei pessoa alguma. Por que Paulo faz essa afirmação nesse trecho? Nós vimos que ele era alguém que perseguia a igreja, Deus veio ao seu encontro, mudou o seu coração e agora ele vai começar a mostrar o que aconteceu após a sua conversão. E por que ele vai fazer isso? Ele vai mostrar que ele vai dar provas que ele não consultou as tradições dos apóstolos, ele não buscou pessoa alguma, ele vai provar para nós que tudo aquilo que ele ensinou foi recebido pelo próprio Senhor. Então, por que Paulo faz essa afirmação? O que ele queria provar para os seus leitores? Ele estava provando que o evangelho por ele pregado não é fruto de meras tradições recebidas por outros apóstolos. Era fruto da revelação do próprio Deus. Portanto, quem negasse o seu evangelho, ou negasse a sua autoridade, estaria negando o próprio autor do evangelho, ou seja, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Paulo apresenta, então, dentro desse texto, 3 álibis para provar que ele não gastou tempo em Jerusalém consultando apóstolos. Vamos ver, então, quais são esses 3 álibis que ele usa aqui para provar que ele não foi para Jerusalém consultar a tradição dos apóstolos. Primeiro álibi, o texto no verso 17 diz que ele foi para a Arábia. O texto diz assim, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. De imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Nós não sabemos por que razão Paulo foi para essa região, para a Arábia.
Nós sabemos que ele permaneceu ali durante 3 anos. E o que ele ficou fazendo lá? Nós simplesmente não temos condições de saber. Alguns acreditam que ele foi para essa região buscar sossego, para meditar nas verdades que ele absorveu no caminho de Damasco. Outros acreditam que ele foi servir como missionário nessa região. Outros chegam a supor que ele foi receber 3 anos de instrução do próprio Senhor Jesus Cristo. Afinal, os outros apóstolos receberam 3 anos também, e Paulo precisava receber. Mas tudo isso aqui são suposições extratextual. O texto não nos diz absolutamente nada do que ele foi fazer na Arábia. Mas o fato dele ter ido para a Arábia, logo em seguida a sua conversão, mostra que ele foi para uma região extremamente oposta a Jerusalém. Ele foi para uma região longínqua. Ele não teve contato com nenhum dos apóstolos, ele não teve contato com Jerusalém, ele não teve contato com nada. Então, esse texto mostra, Paulo quer mostrar, olha, eu me converti, eu não busquei tradição humana, eu não busquei nenhum dos apóstolos. O que eu fiz após a minha conversão? Eu fui para a Arábia, fiquei lá 3 anos. 3 anos permaneci na Arábia. Esse é o primeiro álibi que ele usa para provar que tudo aquilo que ele ensinou não é meramente tradição humana. Mas nós temos um segundo álibi. O verso 18 a 20 diz o seguinte: depois de 3 anos, depois da Arábia, 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E quanto ao que escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. É verdade isso que eu estou falando. Tudo isso aqui é verdade. Então, depois de 3 anos, Paulo diz o quê? Ele diz que ele foi a Jerusalém. Mas ele não atribui nenhuma importância ao fato de ir a Jerusalém. Ele diz que foi a Jerusalém conhecer apenas Pedro. A intenção dele era conhecer Pedro depois de 3 anos. Ou seja, depois de 3 anos, todo o seu evangelho já estava formulado, já estava pronto. Ele fala assim, não quer dizer que eu nunca fui para Jerusalém. Uma vez eu fui. Eu fui ao encontro de Pedro, eu queria conhecê-lo pessoalmente, cheguei lá, conheci Tiago também, não conheci mais ninguém. E eu fiquei ali por apenas 15 dias. 2 semanas eu permaneci ali em Jerusalém. Talvez você pense, 2 semanas é bastante tempo, né? Bastante tempo para ele aprender alguma coisa dos apóstolos. Nós vamos ver que em Atos 9, 26, depois que ele foi tirado à escondida de Damasco por um cesto descido do muro, então ele vai para essa região, ele vai para Jerusalém e permanece um tempo ali. E esses 15 dias que ele permaneceu em Jerusalém, se nós estudarmos o livro de Atos, nós vamos ver que ele gastou a maioria do seu tempo pregando na sinagoga, pregando às igrejas que estavam ali. Então o seu contato com Pedro foi muito pouco. O seu contato com esses 2 apóstolos foi pouco. Ele não teve muito contato com eles. Então o que ele quer mostrar? Eu fui a Jerusalém, mas eu tive apenas uma visita rapidinha. Ele vai apresentar diversos aspectos dessa visita. Ele vai mostrar que ela aconteceu apenas 3 anos após a sua conversão, ou seja, tempo em que o seu evangelho já estava pronto. Depois nós vamos ver que quando ele chegou a Jerusalém, ele se preocupou em encontro de uma pessoa e acabou encontrando Tiago ali também. Será que ele foi ali para receber alguma orientação do apóstolo Pedro? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo ser? Lutero comenta algo interessante a respeito desse capítulo. Ele diz o seguinte: Paulo foi visitar esses apóstolos, que nós vimos aqui, não porque recebeu tal ordem, mas de sua própria vontade. Ele quis ir de vontade própria. Não para aprender algo com eles, apenas para conhecer Pedro. Então o intuito que Paulo tinha era apenas conhecer Pedro. E ele passa então 15 dias em Jerusalém, e são datas que são períodos insuficientes para que ele pudesse aprender um evangelho ou a tradição cristã por parte dos apóstolos. Nós vemos em Atos, nós veremos o quanto ele ficou pregando o evangelho nas igrejas.
Portanto, seria ridículo alguém sugerir que Paulo tivesse recebido o seu evangelho dos apóstolos em Jerusalém. Afinal, ele só foi para lá depois de 3 anos, passou 2 semanas, das quais ele gastou a maior parte pregando nas sinagogas e só teve contato com Pedro e Tiago. Esta é uma prova de que ele não recebeu todo o seu evangelho das tradições vinda de outros apóstolos. Ele era um apóstolo genuíno que recebeu a revelação do próprio Deus. O terceiro álibi mostra que Paulo foi para a região da Síria e Cilícia. Veja os versos 20 a 24. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir fui, depois desses 15 dias, fui para as regiões da Síria, da Cilícia. Olha que ele diz: eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas eles ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificava a Deus. O terceiro álibi que prova que Paulo não adquiriu as tradições dos outros apóstolos é o fato, depois de 15 dias, para onde que ele foi? Ele foi para a Síria, ele foi para um local totalmente distante de Jerusalém, que era o centro ali do cristianismo, né? Que era o polo, o berço do cristianismo. Olha que interessante, ele diz que ele não era conhecido pelas igrejas da Judéia. Este era um grande fator de defesa de Paulo. Eu nem era conhecido. As igrejas da Judéia nem sabia quem eu era. Eu não estava lá no meio deles. Eu não andei com eles. Eu me converti no caminho de Damasco. Eles me conheciam quem eu era. Até quando ele chega para visitar, alguns apóstolos tiveram medo, né, de Paulo, porque afinal ele era alguém que perseguia. A fama de quem ele era famosa. Mas poucos sabiam quem era Paulo agora. O que aconteceu com ele após a sua conversão? Ele nem era conhecido das igrejas da Judéia. Isso é uma prova que ele dá a esses falsos mestres. Olha, eu nem estive lá. Tanto é que a igreja nem conhece, nem sabe quem eu sou. Eles nem me conhecem, eles apenas ouviram dizer: aquele que nos perseguia, agora eles defende a fé que nós cremos. Então nós podemos resumir esses 2 versos da seguinte maneira: o fanatismo de sua carreira no judaísmo, a iniciativa divina na sua conversão e depois o seu isolamento quase total dos líderes da igreja de Jerusalém, tudo isso contribuía para provar que a mensagem que Paulo recebera era divina e não meramente humana. Então esses 3 álibis servem para provar exatamente que a mensagem que ele recebeu era uma mensagem extremamente divina, não vinda de tradições. Com esses 3 álibis e com essa porção do texto que nós lemos aqui hoje, fica provado para nós que todo o ensinamento de Paulo veio por revelação através de Jesus Cristo. Portanto, Paulo tem autoridade apostólica e também nós devemos sujeitar todo o nosso viver, todas as nossas ações ao Evangelho ensinado por Paulo. Como é a sua vida após a sua conversão? Nós vimos a vida de Paulo após a sua conversão e o versículo 24 diz que a vida de Paulo produzia algo interessante, produzia a glorificação a Deus por causa da vida dele. Os irmãos glorificavam a Deus por causa da vida de Paulo. Antes da sua conversão, os irmãos tinham medo dele, mas após a sua conversão, as pessoas olhavam para ele, viam o que ele era e glorificavam a Deus pelo que ele se tornou, pela graça de Cristo. Como é a sua vida após a sua conversão? Será que quando as pessoas na sua fábrica olham para você, olham para as suas atitudes, a sua vida produz glória de Cristo? As pessoas olham para você e conseguem ver a glória de Cristo, a glória de Deus em sua vida? Será que as pessoas olham para nós e elas veem o oposto disso? Será que as nossas vidas produzem a glória de Deus na vida de outros irmãos? Será que os irmãos, ao olhar para mim, glorificam a Deus? Essa é uma questão que nós devemos fazer. Será que o meu contato com vocês tem produzido a glória de Deus? Será que o contato de vocês com outros irmãos produz a glória de Deus? Ou quando vocês conversam entre si, vocês produzem pecados,
vocês colocam pessoas contra outros? Será que nós temos produzido a glória de Deus quando estamos conversando com outros irmãos? Será que quando o irmão vem até você desabafar, contar um pecado alheio de outro, será que a nossa conversa com ele é uma conversa que produz a glória de Deus? Você mostra para esse irmão que o que ele está fazendo é errado e que não deve agir dessa maneira e que nós devemos interceder pelo erro daquele irmão, orar e corrigi-lo? Ou será que nós juntamos forças e começamos a difamar o irmão que está passando por dificuldade? Será que quando alguns fracos na fé se aproximam de nós, as nossas ações com eles afastam eles de Deus ou aproximam eles de Deus? Quando algum irmão comete um pecado, qual é a sua relação? Qual é a sua reação com relação a isso? Você ajuda ele a permanecer ainda mais no pecado ou ajuda a afundá-lo ainda mais? Ou você estende as mãos mostrando o erro dele? Como é a nossa vida após a conversão? A nossa vida tem que ser como a do apóstolo Paulo. A igreja, que nem conhecia ele pessoalmente, glorificava a Deus por conhecer um pouco da sua história. A igreja olhava para o apóstolo Paulo e glorificava a Deus. Sua vida leva os outros a glorificar a Deus? Eu temo que a minha não. Eu temo que a minha própria vida muitas vezes tende a afastar pessoas de Deus e isso é um pecado grave. Nós devemos produzir a glória de Deus. Até o texto que o Felipe leu hoje pela manhã, no último versículo que ele leu, fala exatamente da glória de Deus produzida. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós todos os dias e nos ajude a produzir a própria glória do Deus. Vamos nos colocar em pé?